Hoje a gente vai falar sobre sonho, né, Fabi? Então, estou pedindo Sim. assim, para quem não tem sonho, ver se já falou alguma frase do tipo, quem sabe um dia, né? Ou então, com esse salário é difícil, ou até impossível. Ou então a pessoa fala assim, tá ruim, mas tá bom, deixa assim mesmo, né? Acaba se conformando com do jeito que tá e fica ali naquela zona de conforto sem tentar progredir, sem tentar ir para frente, sem tentar dar um passo que seja em busca do seu sonho. Exato. Essa questão dos sonhos no contexto que a gente vive hoje, se torna até difícil para as pessoas, né? Imaginar que seja possível alcançar um sonho. Aí elas preferem ir pelo caminho, às vezes, mais fácil, mais cômodo e se conformar com a realidade atual. É igual você está colocando, as pessoas não conseguem mais, muitas vezes, nem sonhar, porque olham muito para a dificuldade, né? Para o que está passando, para, às vezes, até a própria desordem financeira que a pessoa está, ela fica sem, resumindo, sem esperança, né? Sem esperança. E os sonhos, que às vezes ela até teve um dia, vai ficando engavetado. E quanto mais está engavetado, quanto menos sonho, quanto menos direção, menos a pessoa vai conseguir sair do lugar, menos ela vai conseguir prosperar, né? Então é super importante esse tema, muito importante, a gente ter sonhos. A pessoa tem que cuidar para saber se ela não está com crenças. Inclusive, eu estou vendo a Glaucia online aí, ela é uma psicóloga e coach. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a gente estudou juntas também. E ela trata sobre crenças também. Muito bem-vinda, Glaucia. A pessoa acaba se acomodando e fica ali paralisada, fica estagnada, às vezes anos, ou no mesmo emprego, ou então com a sua própria empresa, estagnada, paralisada, sem conseguir dar um passo à frente, simplesmente falando essas frases. Ou então chega lá no final do ano e a pessoa diz, não, ano que vem, né? Quem nunca fez aquela lista de desejos, lista de metas para o ano seguinte? Provavelmente você fez no início do ano. Agora a gente chegou no meio do ano, né? A gente está exatamente no meio do ano. E aí? Quantas metas você já realizou? Está no caminho certo? Vai ter que refazer a rota? Isso tudo é muito importante. Ou você vai ficar ali com aquele medo de sonhar, vai ficar ali dando vazão àquela mentalidade de escassez, aquele medo aquele bloqueio emocional, muitas vezes até por causa de crenças que a gente traz arraigados desde a nossa infância, muitas das vezes, por conta do meio que a gente vive, por conta do meio que a gente viveu, de onde a gente veio. E eu queria dizer aqui que existe uma diferença, né? Quando a gente traça aquelas metas no final do ano, existe uma diferença entre meta de realização, que é aquela que todo mundo cria, não, eu vou, de repente, emagrecer 10 quilos, ou ter um aumento de salário, eu vou fazer uma formação, eu vou isso, eu vou aquilo. Aquela meta que a pessoa escreve é a meta de resultado. E por que que muitas das vezes a gente chega no meio do ano e não conseguiu realizar, não conseguiu chegar perto daquela meta de realização? Não conseguiu realizar a meta. Porque existe um outro tipo de meta, que é a meta de esforço. Ou seja, se a pessoa quer emagrecer, a meta, ela pode estipular a meta de realização. Quero emagrecer 10 quilos, de preferência ser bem específica, em tantos meses, né? Tem que colocar prazo, tudo mais. Mas qual é a meta de esforço? A meta de esforço pode ser economizar gordura lá no supermercado, na hora de comprar, ela já tem que pensar na meta dela de esforço. Então, ela tem que se esforçar já no supermercado na hora de comprar e ela tem que se esforçar, talvez, para ir para uma academia ou fazer uma caminhada. Tem que ter a meta de esforço. A meta de esforço é a rotina, é o dia a dia que ela vai estabelecer para chegar
naquela meta de resultado. Certo, Fabi? Certíssimo, certíssimo. Essa questão tem que ter bem claro, né? O que você quer, para quando você quer, colocar a data, igual você colocou, especificar, né? Com clareza, de preferência no papel. Para o que Exato. você quer, para quando, o que você vai precisar fazer para alcançar aquilo, né? Porque as pessoas às vezes olham um sonho, tem até quem consegue sonhar, né? Que muitos nem conseguem, mas a pessoa tem um sonho, uma meta, e ela acha aquilo tão impossível que ela fala: meu Deus, nunca que eu vou alcançar isso com a realidade que eu estou hoje, né? Ela foca mais nessa questão de ser impossível, mas eu costumo dizer que o impossível é uma junção de pequenos possíveis no seu dia a dia. Aquilo que é Perfeito. possível, comece pelo pequeno. O que de pequeno você pode fazer hoje que vai te aproximar do teu sonho, né? Então, Perfeito. se você colocar todo dia uma meta pequena e for caminhando, o impossível, quando você vê, já está bem próximo. Aí já não é mais impossível, né? Já se tornou alcançável. Então, é importantíssimo ter isso bem claro, e como você colocou no papel, e quando você tem a clareza, é muito mais fácil você ter força, né, para se empenhar a fazer o que precisa ser feito. É por aí? Exatamente. E a gente está falando de sonho porque é, as nossas decisões financeiras, elas precisam estar baseadas no sonho. Tudo começa pelo sonho. Ontem a gente falou dos perfis comportamentais. Quem não assistiu a live, volta lá na data de ontem, tem a live sobre perfis comportamentais e tem um perfil, e a gente tem um pouco disso, ou então um momento da nossa vida a gente também fica sem ambição, a gente fica ali meio acomodada naquele lugarzinho que fica quentinho, né? Fica confortável, e a gente às vezes fica com medo de dar o próximo passo para sair daquilo que a gente já conhece, né? A gente tem medo do desconhecido. Então acaba ficando ali paradinha, confortável, entre aspas, porque já conhece, mas esquece de dar o próximo passo. O problema é a falta de ambição. Um dos perfis, a desligada, ela não tem ambição, então ela acaba deixando a vida levar. Se Deus quiser, acontece, se não quiser, também não acontece, e ela não tem justamente a meta de esforço. Às vezes não tem nem a meta de realização, quanto mais a de esforço. E aí acaba ficando sem sair do lugar realmente. Só que quando a gente tem um motivo apaixonante, e eu acho que quem é mãe já sabe muito bem isso, mas não precisa ser necessariamente mãe para ter um motivo apaixonante. A pessoa que tem um motivo apaixonante, ela vai conseguir, na hora que pegar o seu salário, na hora que pegar o seu prolabore, se for uma empreendedora, ela vai conseguir dizer: não, isso daqui vai ter força suficiente, né, para dizer: esse dinheiro aqui, ele é para esse destino e eu não vou gastar. Porque o dinheiro sem propósito, ele vaza, né? Ele desce pelo ralo abaixo e você não vai nem saber para que, como que você gastou aquele dinheiro. Então, é preciso carimbar o dinheiro com aquele seu sonho, é preciso carimbar aquele dinheiro com aquele seu propósito, com aquele seu motivo apaixonante. Agora, qual é o seu motivo apaixonante? A pessoa que não tem um motivo apaixonante, ela deixa realmente a vida levar e vai vivendo sem metas de realização, sem metas de esforço e deixa acontecer. Mas será que é isso que você quer? Chegar lá no final da vida e ver que não realizou tudo que você pensou em realizar? Será que é isso que você quer? E deixando para lá. Até para as pessoas assim que chegam, né, até mim, as mulheres, meu público é o tanto o seu, né, público feminino, as mulheres chegam até mim, as endividadas, muitas vezes perdidas, frustradas, sem sonho, e durante as nossas reuniões, nossa conversa, as mulheres sempre falam, sabe? Ah, eu até peguei o dinheiro, até cheguei a ter algum dinheiro, mas eu não sei para onde foi. Eu não sei como que eu cheguei nesse nível de endividamento, nesse nível de descontrole, né? E aí, a pergunta que eu sempre faço mas você, qual o teu sonho? Eu sempre tenho essa pergunta, né, nos processos. Qual o teu sonho? Qual a tua meta de vida? Muitas não conseguem responder,
Não tem resposta. E quando tem, é muito vago. Às vezes a pessoa me responde, eu queria ser rica. É uma pergunta vaga, é um sonho vago. Todo mundo quer ser rico, né? Quem não quer ser rico? Mas a pessoa não tem ali uma meta específica, às vezes está tão triste, tão perdido, tão angustiado com tudo que passou, né? Que ela não consegue mesmo sonhar, ela não consegue. Né? Então, assim, é todo um processo. Aí as pessoas pensam assim, esse negócio de organização financeira, esse negócio de fazer consultoria, eu vou ter que cortar tudo, aí eu vou ter que acabar com tudo, eu não vou poder fazer mais nada, e as pessoas até criam uma resistência em buscar ajuda, né? Em buscar apoio, porque pensam que vão ter que cortar mais do que já cortaram. E muitas vezes não é assim. A organização não começa, eu costumo falar que a organização não começa com planilha. Ela começa justamente com o que a gente está falando hoje, com uma direção e um sonho. Porque é muito mais fácil quando você está olhando para o lado positivo, né, focando no positivo, no que você precisa fazer, do que quando você está ali focando, porque dinheiro também é energia, né? Então, se você colocar a sua energia no negativo, no que você não vai dar conta, ou não ter energia para sonhar, realmente você não vai conseguir. Então, é muito importante, às vezes, ter essa companhia, essa direção, uma ajuda profissional até para conseguir te levar e, às vezes, até colocar você num caminho de voltar a sonhar, né? Exatamente. A pessoa que não sonha, ela está abrindo mão de realizar efetivamente, né? Porque ela já não sonha justamente para não. Ela não tem sonho, não dá vazão aos sonhos dela, e é o primeiro passo, ela já desistiu até antes de querer sonhar, né? Então, assim, e é interessante você falar sobre dívidas, porque a pessoa, quando está nesse problema de dívida, pode ser mais difícil de sonhar, e às vezes o sonho dela pode ser até querer acabar com as dívidas, mas ela não pode só sonhar em acabar as dívidas, ela tem que ter um sonho além, certo? Para poder realmente acabar com as dívidas e conseguir o sonho positivamente. Porque só acabar com as dívidas não é suficiente, porque senão pode ser que ela acabe até voltando, né, para as dívidas para poder acabar de novo com as dívidas e fica nesse ciclo vicioso. Então, o Exatamente. sonho dela tem que ser além. E aí ela tem que ter a meta de realização, de onde ela quer chegar, tem que ter aquela meta de esforço, que é o dia a dia que vai levar ela realmente a conseguir realizar aquele sonho, nem que seja 1% ao dia. E é óbvio que é melhor que ela conheça bem o seu perfil, para que ela saiba exatamente o que ela precisa ajustar, para que ela consiga realizar a meta de esforço diariamente e chegar lá no final com o sonho realizado. É claro que sozinha é muito difícil. Como a Fabi falou, ter um acompanhamento é bem melhor para você conseguir realizar o sonho. Então, entra no nosso grupo, Mulher no Controle Financeiro. Lá a gente vai trocar muitas ideias, tem muitas ferramentas que a gente está disponibilizando lá no grupo. É um grupo de mulheres. O nome do grupo é Mulher no Controle Financeiro, que essa é a nossa meta, ajudar as mulheres, porque as mulheres, ela quando aprende, normalmente ela distribui esse conhecimento, ela multiplica esse conhecimento com outras mulheres, e a gente quer cada vez mais ensinar as mulheres a terem o controle financeiro, porque as mulheres vivem mais também, e elas precisam se autorresponsabilizar para poder ter a sua vida financeira no futuro melhor, mais confortável. Não é sobre enriquecer. Talvez algumas se aplicarem toda a metodologia que a gente... Eu atendi um senhor e ele tinha um medo. Pode ser que você tenha um sonho, pode ser que você tenha um medo muito grande. Ele tinha um medo muito grande de chegar na velhice e não ter condições, né, só com o INSS. Quem não sabe, INSS significa isso nunca será suficiente, né? Então, ele tinha muito medo de ficar só com o INSS dele. Então, ele falou, Zaira, eu tenho medo. Então, ele acabou sendo movido pelo medo. E ele falou, o sonho dele era chegar na velhice e ter um dinheiro investido para a aposentadoria dele. Só que ele não conseguia, todo final de semana ele saía para gastar com a esposa,
e acabava gastando dinheiro, não conseguia pegar aquele dinheiro e deixar destinado ali, carimbado, como eu falei, para carimbar o dinheiro e deixar ele destinado ali para aquele objetivo, para aquele sonho. Por isso que é a importância do sonho. E aí, num dado momento, ele pensou, eu falei, mas o que que é mais importante para você? Sair todo final de semana ou chegar lá na velhice e ter o seu sonho realizado de ter a sua aposentadoria? E aí ele sonhava, mas aí ele acabou se convencendo pelo medo. Talvez, qual é o medo que você tenha de não realizar o seu sonho? E aí eu perguntei para ele, se você não realizar esse seu sonho, como é que você vai chegar lá na velhice? Aí ele, nossa, vou depender dos meus filhos, eu não vou conseguir dar conta de pagar tudo que eu tenho que pagar só com o INSS. E aí ele falou, não, esse meu sonho, eu vou agarrar ele, vou fazer dele o meu motivo apaixonante e todo final de semana, antes de sair, eu vou olhar para esse meu sonho e vou realmente estipular um valor menor, ou então não vou sair todos os finais de semana. E aí ele começou a dar outras soluções para que ele não gastasse dinheiro todos os finais de semana e passasse a realmente investir no sonho dele, que era ter uma velhice tranquila e principalmente o medo maior que ele tinha era de depender do filho dele. E ele continua realizando essa meta de esforço, que ele tem essa meta todo final de semana, ele deixar de sair. É claro que ele não vai deixar de sair todos os finais de semana. Um final de semana ele sai, no outro ele investe, né? Por quê? A gente precisa viver o hoje, mas sem esquecer o amanhã, sem deixar de sonhar, sem esquecer o nosso motivo apaixonante. A questão do viver o hoje muitas vezes tem que viver o hoje, sim. Mas muitas vezes, para muitas pessoas, pode se tornar uma armadilha, né? Que as pessoas começam a viver demais só o hoje. Só E hoje. esquecem de planejar o futuro, esquecem de sonhar. Às vezes o sonho que você quer, você não vai conseguir realizá-lo daqui a um mês. De repente, não sei qual o tamanho do sonho, né? Mas se uma pessoa que tem um sonho muito grande, pode levar 2, 3 anos, 4 anos, vai depender também do esforço diário que essa pessoa fizer para alcançar aquilo, né? Mas quando a pessoa tem esse foco muito no viver o hoje, vou viver o hoje porque amanhã Deus pertence, e, né? Então, assim, isso é mais um ponto que ela tem que observar. Será que eu estou focando muito só no hoje? E fazer o que eu quero o tempo inteiro, é um pouco de sair um pouco do infantil, né, da criança, porque a criança é que faz o que quer, sem planejamento, vive, né, vou aqui brincar aqui, amanhã, né, nem sei o que vai vir amanhã. Isso é viver um pouco no infantil, é pegar um pouco da vida adulta, entra até uma questão de autorresponsabilidade com a sua própria vida, né, porque muitas vezes nós somos humanos, somos, né, frágeis, a gente tem uma tendência a ir para o lado mais fácil, né? Mas essa questão de puxar a responsabilidade para você, eu sou responsável pela minha vida, eu posso realizar, Deus colocou as ferramentas ao meu dispor para eu conseguir realizar. E não jogar muita coisa até para Deus, né? Deus abençoa a nossa vida, abençoa, mas se a gente jogar tudo nas mãos de Deus, Deus vai me abençoar, aí Deus vai olhar para a gente e falar assim, meu filho, tudo bem, mas o que você vai fazer? Qual a tua parte? Né? Que da Bíblia Deus já coloca, faça a tua parte que eu te ajudarei. Exato. E aí a gente caminha junto, né? Então é um processo, Tem que sonhar, sim, mas tem que sonhar de forma responsável, né? E carregando ali, trazendo a carga para você, que você vai conseguir alcançar. É o recado que eu deixo. Perfeita a sua colocação. Às vezes a gente só delega para Deus e esquece de ver a nossa responsabilidade ali no dia a dia. Então, ser autorresponsável, né? Buscar a sua autorresponsabilidade e a maturidade financeira, que é o que a gente precisa para poder justamente ter metas de realização, sim, mas ter metas de esforço também, saber que não é da noite para o dia, normalmente é longo prazo, sim. Imagina esse senhor, que o pavor dele era justamente chegar lá na velhice e não ter dinheiro guardado para a aposentadoria dele, viver do INSS, ou pior que passava na cabeça dele, é justamente viver às custas dos filhos. O pavor dele era esse,
viver às custas dos filhos. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu medo? O que pode acontecer se você realmente não investir nesse seu sonho, não carimbar o dinheiro ali e ter essa meta de esforço diário? Tem que ser ali diariamente, seja qual sonho for. Ah, eu quero emagrecer. Então, diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana, o personal trainer lá que vai falar, você vai ter que malhar, vai ter que fazer uma corrida, vai ter que fazer uma caminhada. Então, existe a meta de resultado e a meta de esforço. Esse foi o nosso primeiro ensinamento. Outro, qual é o seu motivo apaixonante? O meu motivo apaixonante hoje é minha filha. Hoje eu me esforço, tudo que eu faço é muito em função dela. Qual é o seu motivo apaixonante? E não caminhe sozinha, mulher. Entre no nosso grupo, venha com a gente. Hoje não caminhe junto com outras mulheres, com outras pessoas que tenham os mesmos sonhos que você e as mesmas dificuldades, porque a gente que é mulher, a gente sabe o quanto que é difícil. Às vezes a pessoa empreende, mas ela tem que cuidar do filho, da casa, do marido. É uma loucura, é ou não é, Fabi? Exatamente, uma loucura. Muitas tarefas, né? Se você não souber o caminho, para onde vai, como Exatamente. chegar, fica bem mais difícil, bem mais complicado. Exatamente. Então, a gente tem empatia umas com as outras, como eu já falei, nada, absolutamente nada contra os homens, mas a gente quer se juntar, a gente quer passar esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento. Então, entra lá no grupo, caso você não esteja. Então, Fabi, quer deixar sua mensagem? Eu agradeço por Eu tudo. deixo um recadinho aí, pessoal, não as mulheres que estão aqui assistindo com a gente, né, no ao vivo, ou que vieram assistir depois, não perca a oportunidade, entre no grupo, porque, como a gente colocou, né, o impossível, o que você acha impossível é só uma questão de pequenos esforços possíveis diários, e o impossível é principalmente, na minha opinião, uma questão de companhia. Então, saiba com quem que você está andando, entre com pessoas, ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Se o seu propósito é avançar financeiramente, ande com pessoas que têm esse mesmo propósito. É o convite que eu deixo para quem está assistindo e vamos juntos nesse ideal, né, de quer mudar a vida financeira das mulheres. Obrigada, Zaira, mais uma Obrigada a vez. você. Um Obrigada a grande cada um que abraço. entrou.